Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 2, versículo de número 25, 26 e o 27. Verso 25. Ora, havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Amém. Hoje está comigo o pastor Alex, que está ali, lá do Rio de Janeiro, me dando a alegria da presença de estar me acompanhando nesta viagem até aqui em Vitória. Deixa eu trazer aqui uma breve reflexão, usando esse texto como base, para depois nós orarmos juntos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão, ele foi um homem de 3 grandes características. É importante você lembrar que, diz o texto que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver a redenção de Israel. Ele não morreria sem ver, de forma literal, o Messias, de Isaías capítulo 9, de 700 anos atrás, antes desse acontecimento. Ele não morreria sem ver a profecia de Gênesis 3,15, que eu levantarei um que vai lhe esmagar a cabeça, vou levantar da semente da mulher. Mas como é que Deus revelou-se a ele, se havia um silêncio de Deus de 400 anos? O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias, e de Malaquias a João Batista há um intervalo de 400 anos. 400 anos Deus sem se revelar ao povo, sem operar milagres ao povo. 400 anos de Icabor, foi-se a glória. 400 anos de silêncio, 400 anos aonde os judeus celebravam a Deus em festas, como a do tabernáculo, que durava 7 dias, festas como a do Pentecoste, que levava 49 dias, 7 semanas celebrando, festas como a Páscoa, onde as famílias entravam dentro de seus lares para celebrar o 10º livramento que Deus dera aos hebreus no Egito, que foi a morte dos primogênitos. Pelo sangue do Cordeiro eles receberam o livramento. 400 anos de silêncio. Mas diz aqui que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Interessante que aqui, no capítulo 12 de Lucas, ainda Jesus bebê, já está falando da terceira pessoa da Trindade, que ele na verdade só desceu na terra em Atos capítulo 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e ali em Atos 2 nasce a igreja. Em Lucas capítulo 2 nasce o Messias,
Em Atos 2 nasce a igreja. A igreja que Jesus falou em São Mateus 16, 18, sobre esta pedra, esta palavra, que eu sou Cristo, o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja nasce em Atos 2, Jesus nasce em Lucas capítulo 1, mas aqui no capítulo 2 já estava a figura do Espírito Santo. Por quê? Deus ficou 400 anos sem se revelar ao povo. Volta a se revelar através de João Batista, que foi o próximo profeta após Malaquias. Só que entre Malaquias e João, o Espírito Santo já falava com Simeão. Deus não fazia revelações ao povo, mas Deus já fazia revelação a alguém que ele escolhia, porque Deus nunca se calou. Simeão tinha 3 características que mexia com o coração de Deus, que mexia com a alegria de Deus. Primeiro, Simeão, ele era homem justo. E o que é ser justo? Como é que Deus olha do céu à terra e diz, ele é justo, ela é justa? O que é ser justo? Romanos capítulo 4 diz que Deus imputou por justiça a Abraão aquilo que lhe havia prometido. O que é ser justo? Ser justo não é ser perfeito. Ser justo não é acertar sempre. Ser justo é você se apegar à promessa de Deus e você não abrir mão dela. Eu vou repetir, Romanos 4. Abraão creu em esperança contra a própria esperança. Deus imputou por justiça a ele o que lhe havia prometido. Você está aqui nesta terça, está participando da campanha, está no culto dos milagres, está debaixo de promessa, você crê na sua vitória, Deus vai cumprir. O que é ser justo? É não abrir mão da promessa, é não esquecer da promessa, é não perder a sua fé, é não deixar a sua esperança, e guardando firmemente a confissão da nossa esperança. Hebreus 10, 23, porque fiel é aquele que te prometeu. Fiel é Deus, quem te prometeu foi Deus. Então, se foi Deus que te prometeu, Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Você está debaixo de uma promessa? Sim ou não? Foi Deus? Sim ou não? Então levanta a mão para o céu, fecha os olhos e faz festa dando glória a Deus. Dá glória a Jesus, dá glória ao Senhor, dá glória a Deus. Deus imputou por justiça a Abraão o que lhe havia prometido. Ele creu em esperança contra a própria esperança. O que é crer em esperança contra a própria esperança? É você crer pela fé contra a razão. A razão dizia que um homem de 100 anos não podia ser pai, mas a fé diz que poderia. A razão diz que uma mulher de 90 anos não poderia ser mãe, mas a fé diz que poderia. A razão diz que quem está com câncer e com metástase está condenado à morte. A fé diz que ainda tem vida para essa pessoa.
Nós não andamos por razão, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Nós não somos povo, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo não anda por aquilo que vê, anda por aquilo que crê, na promessa, na palavra, naquilo que Deus te prometeu. Andamos por fé e não por vista, diz Paulo na carta aos Romanos. Por favor. Se eu não me engano, o nome desse culto por muitos anos é Encontro de Fé. Encontro de Fé. Por que é encontro de fé? Porque eu pego a fé que eu trouxe, reúne com a fé que você trouxe, reúne com a fé de quem está do lado, e a gente pega toda essa fé, e num culto só, reunido como corpo, a gente manda fé, manda confiança para o céu, e confiança é a única coisa que faz o braço de Deus se mover a você. Nós podemos cantar bem, pregar bem, estar aqui com a melhor roupa, mas o que vai agradar a Deus é a fé. Diz o autor, Hebreus capítulo 11, ora, é uma indagação, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu fazer a melhor das orações, ou a oração mais longa, ou a oração mais bela, se eu não acreditar que Deus pode operar, que Deus pode fazer o milagre que eu preciso. Deus responde à oração de alguém pela fé que se manifesta. Fé é confiança, fé é grau de confiança. O salmista diz: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Simeão era homem justo. Justo é aquele que confia na palavra de Deus. Simeão era justo e temente a Deus. O que é ser temente a Deus? Viver a palavra, andar na palavra. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Deus se teme não declarando, Deus se teme vivendo a sua palavra. Quem é que Deus ama? Jesus disse com as suas próprias palavras: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. E o que me amam serão amados de meu Pai, e eu o louvarei e o glorificarei e me manifestarei a Ele. Deus se manifesta a quem o teme, a quem ama a sua palavra. Simeão, ele estava debaixo de uma palavra. Simeão era justo porque acreditava, era temente porque ele vivia a palavra de Deus na vida dele. Nós estamos vivendo hoje uma inversão de valores em todos os lugares na sociedade, mas o que nos move e nos guia como igreja, e igreja somos em qualquer lugar na sociedade, é a palavra de Deus. Nós não somos fruto do meio, nós somos fruto do Espírito Santo. Você é gerado pelo Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Temer a Deus é não abandonar a sua lei, é não abandonar a sua palavra, por mais louco que seja isso, por mais contraditório ao mundo que seja, amar a Bíblia Sagrada e procurar viver nela, seja um absurdo na geração de hoje. Eu conversava na hora do almoço com o pastor Davidson, e falamos um pouquinho sobre política, e na conversa, eu disse para ele o seguinte: não há mais pauta conservadora para se brigar no Brasil. Igreja como instituição fica lutando contra o aborto.
lutando contra casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós já perdemos isso, gente. Acabou. Isso já existe, pô. Ou pelo parlamento, ou pelo STF. O aborto está aí. A união estável está aí. As chamadas pautas conservadoras, de conservação da família, perdemos todas. Todas. Por mais que ainda tenha algum deputado, um senador gritando por aí, perdemos. Mas por que nós perdemos? Perdemos porque temos que perder. Porque a igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. E é daqui para pior. Porque nós estamos vivendo um período pré-arrebatamento da igreja. Céu não é aqui. Jesus Cristo disse: neste mundo tereis luta e aflições, mas tende bom ânimo. O que tem que ser feito por mim, pastor, por nós pastores? Pregar a verdade do Evangelho, pregar contra o aborto, pregar contra o casamento homossexual, pregar contra tudo aquilo que a Bíblia condena. Por quê? Porque quem crer e for batizado será, e quem não crer será condenado. É aqui dentro. O que a gente espera do parlamento em Brasília? É que eles não perturbem a igreja de pregar o Evangelho. Deixa a gente pregar, o resto é com o Espírito Santo. A gente só precisa de liberdade para pregar o Evangelho. O resto é obra do Espírito Santo. Deus não vai salvar todos. Deus vai salvar quem crê, quem acredita na palavra. Temer a Deus é amar a sua palavra. Aí diz aqui, cheio do Espírito Santo. O que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? É simples. Cheia do Espírito Santo é ser uma pessoa motivada. Se acorda motivado, passa o dia motivado. É uma pessoa otimista. É uma pessoa que tem fé. É uma pessoa que está vendo as coisas dar errado e você está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sou cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, aonde chega, exala paz. Aonde chega, exala alegria. Tem pessoas que chegam na sua casa, que são tão felizes, tão alegres, tão cheios de Deus, que você quer que eles fiquem lá 1, 2 ou 3 horas, porque eles estão ali exalando a presença de Deus, porque são cheios do Espírito Santo. Simeão era este homem. Simeão era cheio do Espírito Santo, a ponto de Deus, calado há 400 anos, visitar ele e trazer para ele uma revelação. Dizer: você não morre sem ver o Messias, não morre sem ver a promessa. E ele não estava no templo, ele foi levado pelo Espírito ao templo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, é Deus que te guia. Deus pode estar te dando uma direção que você não está entendendo, mas não foi Deus que mandou? Vai, lá na frente você vai ver. Deus não explica, Deus ordena, mas na tua obediência você vê a vitória. Deus não fica em questionamento de porquês. Quanto mais porquês a gente pergunta, mais calado ele fica. Ele não mandou? Vai, e vai dando glória. Quando voltar, você vai voltar com a vitória na mão. Aleluia, 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 aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é estar motivado. Se motive. Se motive pelo teu projeto, se motive pelo teu sonho. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um desenho na televisão, não lembro o nome, mas tinha uma personagem que dizia: ô dia, ô azar, ô tempo difícil. Quem lembra aqui desse desenho? Não era? Para tudo ele dizia: ô dia, ô azar. Você lembra disso? A criançada já crescia com a estima baixa.
Meu amigo, abriu os olhos de manhã, é porque Deus tem conquista para você naquele dia. Passou para o outro dia, passou para outra semana, rompeu mais um mês, é porque a obra de Deus continua na tua vida. O apóstolo São Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, diz: em tudo somos perseguidos, mas não vencidos, atribulados, mas não desesperados. Tribulação faz parte da vida, perseguição faz parte da vida. A terra vai piorar, pandemia, é bíblico. Jesus falou sobre pestes em São Mateus capítulo 24, que nos últimos tempos haveria pestes. Olha a pandemia aí, travando o mundo inteiro. E depois dessa vai vir outras, e vai vir outras, e vai vir outras. E é vacina aqui, é vacina aqui, é vacina no corpo todo, amigo. E vamos embora até Jesus chamar. Isso faz parte, é a palavra de Deus se cumprindo. Mas em Romanos 8, São Paulo diz assim: sobre todas essas coisas, olha o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Somos do que? Vencedores. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Paulo, preso em Roma, mais de 3 anos, e era na sua última prisão, escreveu a carta aos Efésios, carta aos Filipenses e a segunda carta a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo ele diz: o tempo da minha partida estou perto, estou sendo entregue por aspersão, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4. Na penúltima carta, que foi carta aos Filipenses, ele começa a carta em Filipenses 1:8, ele diz assim: vos dou graça, igreja de Filipos. Ele preso. Vos dou graça, igreja de Filipos, das vossas ofertas ao meu ministério, desde o primeiro dia até o dia de hoje, tendo por certo isto mesmo. Olha, Paulo preso há 3 anos e motivando a igreja que estava lá, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. A obra aí não depende de mim, a obra aí depende de Deus. Eu vou morrer amanhã, mas vocês têm que ficar motivados. Continue o trabalho, continue a evangelização, continue a obra de Deus, continue a fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Você pode ter 10 para fazer com você, faça. Pode ter 9, faça. Pode ter 5, faça. Pode ter 2, faça. Tem só você, faça a tua parte, porque você e Deus já é um exército poderoso. Ele garante a tua vitória. Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: para mim o viver é em Cristo, o morrer é ganho. Se vivo, vivo com Cristo; se morro, morro com Cristo. Ou vivendo ou morrendo, eu estou com Cristo. Aí o Paulo, preso, sentenciado à morte, vai lá para o capítulo 4, verso 11, 12 e 13. Olha que coisa linda, olha o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sei contentar-me com o que tenho, sei estar bem, sei estar mal, sei viver em abundância, como sei padecer necessidade. Aí ele vai no verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu termino a reflexão neste momento, pedindo você para levantar a sua mão direita, por favor. E eu libero uma palavra rema da parte de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Volte a acreditar naquilo que você não acreditava mais. Volte a crer naquilo que você já estava com dificuldade para crer. Seja cheio do Espírito Santo. Por mais absurdo que seja uma vitória, uma conquista, Deus é o Deus dos absurdos. Deus é o Deus das coisas grandes. Deus é o Deus que Ele não tem tamanho. O tamanho de Deus não se mensura. Ele é maior do que o milagre que você precisa. E pelo poder da sua palavra, o que não tem passa a ter, o que não é,
Ele forma todas as coisas pelo poder da sua palavra, com a sua mão erguida, olhos fechados. Me permita lhe pedir, glorifique a Jesus nesta noite. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus, mais alto por favor. Adore a Deus, adore. Glorifique a Jesus. Oh, Deus está olhando aqui para este templo, está dizendo: ali está meu servo, ali está minha serva, justo, temente a mim e cheio do meu espírito. Com toda dificuldade está caminhando, com toda dificuldade está rompendo, com toda dificuldade está vencendo. Vamos lá, basta cada dia o seu próprio mal. Vamos romper, Deus é fiel. Vamos romper, Deus é contigo. Ainda esta madrugada, ou ainda essa semana, assim como o Espírito Santo revelou a Simeão para ir para o templo, Deus te dará revelações na tua casa, no teu carro, na tua casa, aonde você estiver. Deus vai te dar uma direção e vai abrir porta aonde não existe a porta. Aleluia!